A plenitude do caminho estreito, capítulo 29, a caminho do céu, continuação. A minha alma geme pelo Senhor, sente saudades do lar eterno. O céu é o meu lar e eu quero ir para lá. Eu desejo estar lá, eu almejo vê-lo, tocar em seu manto e sentir a sua maravilhosa presença, e saber que venci o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu amo o céu celestial e tudo o que espero é alcançá-lo. Espero ardentemente pelo meu paizinho querido, para cear nas bodas do Cordeiro, desfrutar de suas bênçãos, da morada preparada para todos os cristãos, que não o rejeitaram, nem o desprezaram, mas amam a sua volta, clamam pela sua vinda, sofreram pelo Evangelho, calçaram a sandália na preparação do Evangelho e anunciaram o seu reino aqui nesta terra. Aqueles que incansavelmente ganharam milhões de almas para o reino de Deus, deixando a sua casa, a sua cidade natal, tudo em prol da obra do Senhor. Por onde passaram, esses o Senhor tem zelo em levá-los consigo para morar na eternidade com Deus. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11 e versículo 16. Tudo isso só foi possível pelo sacrifício do Senhor na cruz e na nossa fé na obra concluída. A eternidade é sem começo nem fim, existência absoluta, sem qualquer contingência em relação ao tempo. Não tem começo nem fim, é o tempo em sua absoluta e infinita transcendência. Quando se fala em eternidade, referimos-nos a um instituto superior à imoralidade. Esta, ainda que absoluta em relação ao fim, é relativa quanto a um começo. A alma humana, por exemplo, é imortal. Deus a criou para existir para sempre, porém tem um início. Somente o Todo-Poderoso é eterno, não teve início nem terá fim. Ele é, aliás, o Pai da eternidade e está acima desta. Deus é o início, o meio e o fim, e nós fomos criados para a eternidade. Viemos dele e voltaremos para ele. Quem entrará no reino dos céus? Aquele que não vive uma vida de comunhão com Deus não tem herança no seu reino. Disse Jesus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, entrará no seu reino. Certa vez, Jesus, o Mestre, disse aos seus discípulos algo assim: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nessa passagem podemos ver que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então quem quiser entrar em seu reino, seja como um deles. Quando Jesus fala sobre se converter, ele está se referindo ao nascer de novo. E quando ele diz, se não fizeres como as crianças, está simbolizando a dependência das crianças aos seus pais, pois deixar de depender totalmente de Cristo e da cruz levará a pessoa à incredulidade e, desse modo, a uma condição de perdida. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, aquele que não se espelha no mundo, esse será maior no seu reino. Os cristãos que dependem de si mesmos não aceitarão carregar a cruz. As crianças são totalmente dependentes de seus pais, são espontâneas, não têm medo do novo. As crianças são muito mais corajosas e ousadas. Elas querem toda a atenção para si. Sendo mãe, fico muito admirada ao ver a inteligência de uma criança, pois elas sabem exatamente como irão nos conquistar.
Minha filhinha menor, com apenas 3 aninhos, já sabe argumentar, é muito persistente. Quando ela não sabia falar, usava o choro para conseguir atenção. Jesus também sabia dessas qualidades nas crianças, e se nós queremos o melhor para os nossos filhos, pois entendemos ao seu choro e pedidos, respondemos o seu favor, quanto mais o nosso Deus que nos ama com um amor incondicional. Assim como as crianças sabem conquistar os seus pais, nós também podemos chamar a atenção para nós. Devemos agir com a sinceridade de um pequeno ser persistente, não desistindo diante do nosso primeiro não. Pois nenhum pai gosta de ver o seu filho chorando por um brinquedo durante dias, se sentindo triste e, pior ainda, sabendo que todos os seus amiguinhos ganharam o brinquedo de seus pais. Assim também é o nosso Deus. Ele não tem prazer em nos ver chorando o tempo todo, mas Ele quer nos mimar como filhinhos queridos, nos alcançando os seus favores e presentes para nós. Talvez você tenha chorado por anos por causa de algo de que você gostaria que Deus lhe desse. Acredite, Ele quer te alcançar esse favor. Lembre-se do choro de Ezequias e do choro de Ana, que oraram com o coração quebrantado e receberam a vitória. Faça como uma criança que chora, chora, pede, pede e não desiste. Confie. Quando uma criança deseja algo, ela nunca desiste fácil. Não tem quem consiga mudar a sua decisão e sua escolha. Nós também devemos ser firmes e constantes, não mudar por motivos de barreiras, pois lembre que as pedras não param as águas, pois elas apenas as contornam e passam. Por isso não podemos mudar as escolhas simplesmente por causa das barreiras que estão postas à nossa frente, mas lutar pelo que almejamos com a ousadia de uma criança. Para uma criança não existe coisas que não são possíveis. Elas pedem, olham para nós e dizem: mamãe, eu quero. O que importa para elas é satisfazer as suas necessidades. Não possuem preocupações de onde o leite virá, mas confiam nos cuidados de seus pais. Sendo assim, agem por fé. Interessante, não é? Crianças agem por fé e tudo lhes é dado. Muitas vezes fazem as suas trapaças, as suas birras e até mesmo uma arte, mas mesmo assim nós, os pais, as amamos e lhe damos o que é necessário. Deus age também dessa maneira. Muitas vezes, quando erramos, Ele, com o seu amor incondicional, nos perdoa, pois nada pode nos separar dele. Deus usa de misericórdia e graça e nos concede tudo o que desejamos. As crianças são limpas de coração. Mesmo quando um amiguinho as despreza ou quando brigam entre si, leva alguns minutos só e lá estão elas brincando novamente, como se nada as tivesse feito brigar. Pois crianças não guardam mágoas, iras ou contendas, sabem perdoar as fraquezas do outro. Crianças são muito impressionantes e criativas, são surpreendentes. Quando menos esperamos, nos abraçam, nos beijam, nos dizem eu te amo. São seres imprevisíveis, por isso Jesus disse: aquele que não se assemelhar a elas não podem entrar no seu reino. Crianças são capazes de amar até mesmo um desconhecido e sorrir para todos, sem ao menos esperar algo em troca. Sejamos nós também como esses pequeninos, amando e perdoando em todo o tempo, dispostos a oferecer a outra face e a aceitar o outro mesmo com todos os seus defeitos. Sejamos como criança, sem nos preocuparmos com o nosso amanhã. Sejamos como criança, sem a malícia do pensamento alheio, sem a importância do porvir, sem ser adulto. Precisamos louvar a Deus como as crianças, pois das crianças sai o perfeito louvor. Se você deseja ser participante do céu e ter e viver a sua eternidade com Ele, você precisa ser honesto e sincero, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e se converter dos seus maus caminhos. A porta ainda está aberta e você, passando por ela, poderá então desfrutar as heranças do Senhor, garantindo a eternidade ao seu lado.